Ok, boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Carol, eu faço parte aqui do Human Skills Manifesto como voluntária. Depois de eu passar pela jornada, eu me apaixonei pelo propósito, né, do que é esse movimento tão bacana. E hoje a gente está aqui para fazer um papo, um tema muito interessante sobre construção das equipes de sucesso, como é que a liderança mais humanizada pode preconizar o bem-estar dos seus colaboradores nas empresas. E nós temos dois convidados incríveis aqui, Felipe Cassapo e o Vitor Baggio, que vão estar falando um pouquinho, batendo um papo entre eles sobre o tema, tá? Mas antes disso, eu queria, né, falar para vocês um pouquinho, se apresentarem. Então, sejam muito bem-vindos. Coloque seu nome no chat, coloque seu LinkedIn, a cidade da onde você está falando. É super importante esse momento de conexão. É uma coisa que o Human Skills preconiza muito, né? Através da comunidade. Depois eu passo o link da comunidade aqui. E antes de tudo, a gente quer falar um pouquinho sobre o que é o Human Skills, o que é esse movimento que a gente tanto está falando de humanização das empresas hoje em dia e por que que a gente surgiu, né? Para isso, eu vou convidar a Antonella, né? Nossa querida fundadora aí do Human Skills. Tom, contigo, fica à vontade. Olá, pessoal! Olá, pessoas humanas! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa confraria. É um grande prazer ter todos vocês aqui, sala lotada. É muito gostoso ver tantas pessoas de várias cidades de todo o Brasil. A ideia do Human Skills é justamente essa, um mundo sem fronteiras, esse mundo que a gente diz que a gente está em transição da era antiga para a nova era, né? O que que é essa era antiga? Né? A era onde nós víamos mudanças proporcionadas pela tecnologia ou não, né? Mas a gente diferencia muito a era antiga, por exemplo, quando a gente falava que o conhecimento não era acessível para todos. Hoje o conhecimento é acessível para todos. A gente fala da era antiga como poucas empresas detendo market share no mercado, e hoje a gente vê que esse market share está cada vez mais distribuído, a gente vê mais startups, empresas de médio porte, empresas de grande porte atuando em vários segmentos, áreas do conhecimento diferentes, né? A gente vê nessa nova era essa liderança mais humanizada, que olha para o ser humano, que coloca o ser humano em primeiro lugar, né? Não apenas com uma agenda ESG, que muito, né, na era antiga era trabalhada através do greenwashing, e hoje a agenda ESG cada vez mais está sendo trabalhada de forma humana, de forma genuína, de forma verdadeira, porque nós humanos estamos buscando isso, buscando essa transparência, buscando essa evolução como seres humanos. E principalmente nesse mundo pós-pandêmico, né, que a gente começou a falar aqui no começo, quem ainda não tinha chegado, né, mas a gente fala dessa busca por autoconhecimento, essa busca por olhar mais para nós, né, e realmente estudar a gente mesmo é essencial. É aí que a gente vai construir uma sociedade mais justa, mais humana e olhando para aquilo que a gente tem de melhor, porque a tecnologia, ela vem com o intuito da exponencialidade, mas o que realmente vai mudar é o ser humano por trás da tecnologia, né? A tecnologia pode avançar, inteligência artificial pode vir aí, mas a gente sempre vai ter que se desenvolver, desenvolver o nosso pensamento analítico, o nosso pensamento curioso, pensamento inovador, para realmente fazer a transformação, não só na sociedade, mas também no mundo profissional, nas empresas, e esse é o futuro do trabalho que a gente quer trazer para vocês, né? Então, o Human Skills Manifesto tem muito esse propósito, né? Então, muito prazer, eu sou Antonella Sátiro, sou CEO e founder do Human Skills Manifesto. Tenho também como co-founder, temos aqui a Karen Rebelo, que é uma das nossas grandes idealizadoras do movimento também, né? E o que que a gente percebeu como principal desafio no mercado? Milhões de líderes empreendedores passam por dificuldade nas suas empresas e negócios,
E isso muito por causa da falta de treinamento, mentoria e desenvolvimento. Por quê? O que a gente diz no Human Skills? Que as habilidades humanas, a inteligência emocional, a estratégia, aprender a ler ambientes, jogos de poder dentro das empresas, a gente não aprende na escola e a gente não aprende na universidade. Porém, quando nós entramos nos ambientes profissionais, é isso que nos destaca, é isso que faz a gente crescer e se desenvolver dentro das nossas carreiras, dentro das nossas próprias empresas. Então, o Human Skills Manifesto foi criado com esse propósito de trazer essa comunidade de profissionais, de líderes que intercambiam conhecimento, que trocam experiências, que compartilham, né, através de mentoria, através de encontros, através de workshops, tudo isso que a gente sabe, porque o conhecimento ele está acessível para todos, mas nem sempre nós sabemos acessar o conhecimento correto, principalmente nessa sociedade do cansaço que a gente vive hoje. A vida é muito corrida, a gente tem muitos afazeres, muitas coisas todos os dias para fazer, mas se às vezes a gente não tem o ponto da mudança, a gente não tem acesso a essas informações que fazem a diferença. Então, o Human Skills surgiu com esse propósito, né? A gente começou como um grupo de estudos, estudando o futuro do trabalho, o que outros países estão fazendo, Finlândia, Japão, Suécia, Austrália, para preparar os profissionais e os líderes e os empreendedores para o futuro do trabalho. Então, aqui no Human Skills, é isso que a gente faz. Que a gente identificou, né, no mercado de trabalho? Muitas pessoas insatisfeitas com salários, muitas pessoas emocionalmente desengajadas, muitas demissões voluntárias. A gente viu esse movimento que começou nos Estados Unidos, mais de 5 milhões de pessoas pedindo as contas para trabalhar com empregos, com cargos, com as suas próprias empresas, com mais propósito, né? E muitas vezes, por que que isso acontecia? Porque antes da pandemia, a gente não conseguia identificar o que que era realmente importante nas nossas vidas. E a gente não identificava como todas as incertezas impactavam ou nos impactam no dia a dia. E aí, trazer essa consciência e essa clareza é o que faz a diferença. Então, a gente surge esse ano como uma edutech que capacita pessoas, líderes, né, a alcançarem o seu potencial máximo. A gente acredita que através da autoconsciência, da gestão emocional e do desenvolvimento de pessoas, a gente com certeza gera uma base para um mundo melhor, para uma sociedade mais humana, mais justa, mais transparente. Então, a gente tem aqui a Ana Mascarenhas, né, que não nos deixa mentir, que ela fala que a nossa comunidade é uma comunidade de gente fina, elegante e sincera, humanos buscando sermos cada vez mais humanos, resgatando o nosso refinamento, resgatando a nossa educação e resgatando todo o nosso potencial das nossas melhores habilidades para a gente colocar em prática, e não só no trabalho, mas também na nossa vida pessoal. Porque, como a gente estava falando aqui antes, o Felipe trouxe muito bem pontuado que o líder, ele é um ser integral, né? Franklin Covey diz isso. Qual que é o paradigma do líder completo quando a gente alia emocional, físico e espiritual? Que é aí que a gente consegue realmente ser um líder transformador, um líder que faz a diferença. Porque um exemplo que a gente sempre traz é quando o avião está caindo, em quem que a gente coloca a máscara de oxigênio primeiro? Sempre na gente mesmo, para daí ajudar as outras pessoas. Então, não existe líder transformador, líder integral que não cuida primeiro de si mesmo e da sua própria saúde mental, espiritual e emocional. Então, a nossa temática hoje está muito conectada com todos esses pontos. E a gente trouxe o Vitor, o Felipe, para falar sobre isso, para eles compartilharem a vasta experiência que eles têm. E a gente só tem a agradecer. Obrigada por terem aceitado o nosso convite, porque é sobre isso que a gente vai falar hoje.
Então, para apresentar o nosso time para vocês, né, nós temos os autores do Human Skills Manifesto. O nosso manifesto foi criado inspirado no Manifesto Ágil, só que voltado para as habilidades humanas, porque a partir de todos esses problemas, todos esses desafios que a gente comentou com vocês, nós geramos esse manifesto para levar para as pessoas, para os líderes, para as organizações, né? E todo mundo que passa pelos nossos programas depois tem a oportunidade de se tornar embaixador. Então, de mais de 60 pessoas treinadas no nosso programa da Jornada da Liderança Humanizada, nós temos mais de 35 embaixadores. Isso mostra como as pessoas se conectam com esse propósito, né, e percebem a importância de criar esse mundo melhor a partir de seres humanos que juntos percebem que podem transformar o mundo. Então, para trazer para vocês, eu vou colar aqui no chat também, né? Quem quiser fazer parte da nossa comunidade, a Carol já colou aqui. Obrigada, Carol. A gente tem uma comunidade com mais de 150 pessoas no WhatsApp e a gente usa essa comunidade realmente para trocar informações, matérias, discussões sobre habilidades humanas, sobre liderança humanizada e sobre o futuro do trabalho, porque é muito legal, né? Quando um ajuda o outro, então as próprias pessoas da comunidade às vezes estão procurando vaga de emprego ou estão disponibilizando vagas dentro das suas empresas. A gente faz essas conexões, ou a gente às vezes tem pessoas que precisam de consultores, a comunidade ajuda. Então, a gente sempre está conectando pessoas, líderes e empresas com as necessidades que cada um tem. E a comunidade é muito linda, porque tem esse propósito realmente de contribuir entre todos e para todos. E aí, contando um pouco, né, do que a gente faz dentro do Human Skills Manifesto, a gente oferece palestras, workshops, team buildings, mentorias individuais, mentorias coletivas, sempre olhando para essa temática de habilidades humanas, liderança e futuro do trabalho. Então, a gente brinca que todas as nossas temáticas são modulares e, dependendo do que a empresa quer, ou dependendo do que a pessoa quer se especializar, seja na área de planejamento estratégico, estratégia, proatividade, protagonismo, colaboração, pensamento crítico, inovador, a gente traz todas essas temáticas adaptadas para as necessidades de vocês. E a gente atua não só em empresas, mas também em escolas e universidades, capacitando o que a gente chama de líderes do futuro, que podem ser educadores, podem ser professores ou podem ser vocês mesmos que estão participando aqui hoje conosco. Então, convidamos todos vocês que estão aqui hoje também para conhecer a Jornada da Liderança Humanizada. É a nossa terceira edição. A gente vai começar as aulas dia 9 de agosto. Temos vários participantes da jornada aqui hoje com a gente, né? Então, o Ali, a Solange, a Carol Bueno, a Valquíria, a Laura, a Vanessa, a Sujong, todas essas pessoas vão participar da nossa jornada. Então, é um grande prazer ter todos vocês aqui, porque é realmente um programa transformador que muda a vida das pessoas, né? As pessoas às vezes fazem a jornada e depois ainda dizem: ai, mudei de vida, comecei a empreender, ou comecei a trabalhar num projeto que eu tinha, porque realmente a gente quer inspirar as pessoas a seguirem os seus sonhos, né? Todos nós temos sonhos, sonhos de verdade. O Human Skills Manifesto é o nosso sonho e estar aqui hoje é muito bacana, porque é realmente gerar esse impacto positivo para o mundo, para que cada vez mais nós possamos ser e possamos nos tornar os seres evoluídos que nós viemos a esse mundo, a essa terra, para ser. Então, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Carol, passo o bastão para você, para a gente começar a nossa confraria. Legal, obrigada, Tom. Eu estava tão ansiosa aqui pela confraria que eu estava com meu dedinho nervoso aqui. Boa noite, pessoal. Para aqueles que eu não me apresentei ainda, eu sou a Carol, sou voluntária aqui, embaixadora no movimento Human Skills Manifesto.
né? Me apaixonei pela proposta, como falei anteriormente, e hoje a gente vai ter mais uma confraria. Então vamos lá, bora começar a nossa confraria. Falar um pouquinho para vocês, por que confrarias, né? Confrarias são momentos em que as pessoas se unem, né? Que as pessoas conversam, que as pessoas se conectam. Então, o objetivo dessa confraria humana é a gente, principalmente, trazer os temas que são importantes para esse movimento do Human Skills Manifesto, mas de uma maneira um pouco mais colaborativa. Então, vocês podem sugerir temas, vocês podem trazer temas que vocês vivenciaram muitas vezes nas grandes companhias, coisas que. E não tenham receio de sugerir. Qualquer coisa é válida, qualquer coisa que parta do ponto de vista liderança humanizada e bem-estar das pessoas nas companhias e como desenvolver pessoas faz parte do que a gente acredita aqui no Human Skills. Então, a gente consegue criar um conhecimento colaborativo e humanizado. A gente coloca vocês, que são os nossos confrades, né? Que são os grandes protagonistas disso aqui, junto com os nossos convidados, hoje, Vitor Baggio e Felipe Cassapo, nessas rodas de conversa, tá? Então, por isso a importância de vocês trazerem temas. E também a promoção do networking, né? Porque a confraria é importante porque você acaba se conectando. Às vezes você conhece empresas que fazem sentido para sua jornada, pessoas, negócios, às vezes você pode criar negócio com essas pessoas, trocar informação e conhecimento, né? Por isso que a gente sempre provoca para que vocês façam networking e se conectem, né? Assim a gente consegue, através de vocês, confrades, né? E posso, por que não, sugerir que vocês sejam embaixadores e participem da nossa comunidade para que nos ajude a disseminar o manifesto. Porque quanto mais a gente disseminar, mais empresas humanizadas nós temos, mas o relacionamento corporativo se torna um relacionamento de qualidade. E as pessoas conseguem focar nas suas entregas e deixar pontos que tanto incomodam as pessoas nos ambientes de trabalho para trás, né? Só que a gente tem que fazer parte dessa mudança. Então, nós gostamos de dizer que nós fazemos isso aqui de humanos para humanos e ninguém fica para trás. Então, sejam muito bem-vindos. E hoje eu queria. Estou muito feliz, porque tem aqui o Felipe Cassapo. Felipe Cassapo foi meu primeiro líder, assim, vamos dizer, na inovação. Eu trabalho com inovação há 11 anos e meio, tive o prazer de fazer parte da equipe dele. Comecei no Centro Internacional de Inovação do Sistema FIEP com ele. Então, faço um depoimento, que é um baita líder. E um cara incrível aqui, o Vitor, empreendedor, que vai contar um pouquinho da jornada dele. E hoje o nosso papo é com eles. Então, eu vou parar de compartilhar, vou chamar o Vitor aqui e vou chamar o Cassapo para que a gente comece o nosso papo. Cassapo, fica à vontade para se apresentar rapidinho, depois o Vitor, e a gente começa a nossa rodada de perguntas. Pessoal, qualquer momento, sintam-se à vontade para mandar perguntas no chat. Ao final, quem se sentir confortável, levanta a mão, a gente pode abrir o microfone, ou até mesmo continuar perguntando pelo chat, ok? Boa noite, Vitor e Felipe. Sejam bem-vindos. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Vitor, por favor, palavra a você primeiro. Obrigado, Felipe. Prazer estar com você. Obrigado, Carol, Tom. Obrigado pelo convite. Eu participei já de uma sessão com vocês como ouvinte, como espectador no mês passado e prazer receber esse convite para poder compartilhar um pouquinho da minha jornada como empreendedor nesse ramo de pessoas, principalmente de bem-estar, e somar aí um pouquinho de conhecimento acerca do tema liderança humanizada, até porque muito passa também pela saúde e bem-estar dos nossos colaboradores e de nós mesmos, né? Então, obrigado. Felipe, manda ver. Obrigado. E do meu lado, eu sou Felipe Cassapo. Primeiro, eu quero agradecer as palavras muito gentis da Carol. Fico feliz em ter aprendido muito com você, Carol, ao longo desses anos que nós desenvolvemos juntos alguns ecossistemas de inovação. E eu quero agradecer o convite muito especial que eu recebi aqui da Human Skills. Me sinto muito feliz e honrado de poder debater um assunto. A gente vai ter a oportunidade de falar bastante a respeito, que sem dúvida é ao mesmo tempo mais importante,
mas ao mesmo tempo deveria ser, de uma certa maneira, o mais trivial. Se a gente vem aqui se perguntar o que é uma liderança humanizada, por definição, a gente está também se perguntando o que é o contrário, o que é uma liderança não humanizada ou desumanizada, que é uma pergunta que a gente precisa fazer. O que significaria na prática, de forma operacional, uma liderança desumanizada se todo líder, por essência, é um ser humano? O que significaria isso? E, por outro lado, se a gente fala em human skills, portanto, em habilidades ou competências humanas, também a gente tem o direito de se fazer a pergunta recíproca ao contrário. O que seria uma competência, uma habilidade que não seja humana? Existe algo como uma competência não humana, que não pertence ao ser humano? A partir do momento que a gente coloca essas duas palavras em conjunção, human skills, a gente tem o direito de fazer a pergunta contrária. O que seria um unhuman skill? Uma competência não humana, desumano, extraterrestre. Sim. E de minha parte, então, resumindo, eu tenho dedicado a minha vida, os últimos 25 anos, ao que hoje chamamos de ecossistemas de inovação, não é verdade? Mas que de forma muito mais simples, podemos dizer, ser ambientes de apoio mútuo, de interação mútua, onde um conjunto de pessoas com propósitos diferentes tente interagir para aprimorar a vida das pessoas, para levar o progresso. Eu tenho feito isso na América Latina, na África, no Oriente Médio e na Europa, e me sinto feliz realmente de poder estar aqui com vocês e a gente refletir juntos. Todo mundo, por favor, escreva seus comentários, as suas contribuições, ou, se for autorizado, enfim, abra o microfone para a gente poder Com debater, certeza, debater melhor. com Devolva a palavra. certeza. Obrigada, Felipe. Que bom saber que a gente aprendeu mutuamente aí na jornada. Aprendi muito contigo. Tenho certeza que vou aprender muito aqui hoje também contigo e com o Vitor. Então vamos lá. Como que funciona, né, a confraria? Eu vou fazendo algumas perguntas aqui, nós temos 6, nem sempre dá tempo, porque a discussão ela é bem orgânica. Pode ser que a gente comece de uma forma e termine de outra completamente diferente. E eu e a Tom, a gente deixa isso fluir muito assim, né, Tom? Então vamos lá. Felipe e Vitor, a gente está vendo bastante estudo que traz para a gente alguns dados sobre o quanto é importante cuidar do colaborador. Quais são os benefícios que a gente vê com ações que cuidam das pessoas nas companhias. E não simplesmente ações que passam a imagem de que a companhia está cuidando das pessoas, mas ações que de fato tragam qualidade de vida para esse colaborador, para que ele consiga entregar resultados, para que ele consiga ter o seu trabalho rendendo, vamos colocar assim, uma maneira mais popular. Então, eu queria trazer a primeira pergunta aqui para a gente começar o nosso bate-papo, partindo do princípio que a gente está vivendo nessa era do cansaço, né? Está todo mundo muito cansado, a gente fala um pouco de pandemia, esse movimento forçou um pouco isso nas empresas, a gente acompanha muito, a gente até teve uma confraria sobre burnout, falamos sobre isso, né, Tom? E eu queria trazer um tema aqui para vocês, para a gente começar a discutir como que vocês acham que a gente pode começar a criar ambientes mais acolhedores nas companhias, né? E de como começar esse movimento nas empresas. Partindo do princípio que eu tenho empresas de diferentes portes, diferentes segmentos, mas o que são ações que podem fazer com que esses ambientes sejam mais acolhedores para as pessoas, na opinião de vocês? Aí vocês batem bola aí, promovem um bate-papo. Felipe, se me permite, eu vivo um pouquinho disso no dia a dia, né? A Cake, a empresa onde eu sou sócio, uma plataforma de bem-estar que conecta as empresas e os colaboradores a fornecedores de serviços de bem-estar. Então, o nosso dia a dia é apoiar os times, as lideranças e os negócios a cuidar da saúde mental e física dos colaboradores. Hoje, dentro da plataforma, como parceiros, a gente tem mais de 20 categorias diferentes, até porque aposto que se eu perguntar para o Felipe o que é bem-estar para ele, é diferente do que a Tom vai responder, você, Carol, eu ou qualquer um aqui. Então, um dos nossos focos e grandes diferenciais ao cuidar das equipes é fazer com que cada colaborador encontre a sua jornada de bem-estar.
sem direcionar ele só para uma atividade, só para um tipo de serviço, e que a empresa possa, através da nossa ferramenta, apoiar nessa jornada, apoiar o colaborador a encontrar e investir no seu próprio bem-estar. Imagino que essa seja uma das formas, e é isso que aqui quem apoia, nessa jornada de criar um ambiente um pouco mais acolhedor, saudável, e onde as pessoas se sintam bem, né? Se sintam em casa e possam daí sim render, né? Você perguntou sobre como começar, né, a criar esses ambientes mais humanos, mais acolhedores. Para mim, tudo começa com uma boa pesquisa e diagnóstico, né? Sempre que a gente vai implantar, né, o processo de implantação do nosso benefício, da plataforma dentro de uma empresa, começa por isso. Quando a empresa ainda não tem essa visão, esse olhar, né, do que está acontecendo com o time, essa é a nossa primeira ação, através de formulários e pesquisas internas, para daí sim entender quais são as principais necessidades, no nosso caso relacionado ao bem-estar, mas se tirar do contexto a Caking, pode-se colocar nesse formulário outras perguntas ou, né, outras linhas que ajudam a criar esses ambientes um pouco mais acolhedores. E a partir disso, daí sim definir as ações. E eu imagino que o que a gente oferece é basicamente a plataforma, um meio pelo qual eles podem encontrar uma atividade fora do trabalho, fora do ambiente de trabalho, para cuidar do seu próprio bem-estar físico, mental e emocional, né? Mas só isso não basta. Então, outras coisas que a gente não faz, porém indica, né? E eu vejo que empresas que de fato têm uma cultura acolhedora, uma cultura de bem-estar, de qualidade de vida para o colaborador, são empresas que extrapolam só o benefício ou a lista de benefícios. Não sei se o pessoal aí já viu, né? Vai procurar vaga no LinkedIn ou vai dar uma olhadinha nas vagas. Tem algumas empresas que a lista de benefícios você precisa dar 3 scroll até acabar a lista. Não acaba nunca. Tem lá benefício isso, 1000 coisas. E quando você vai ver, nenhum deles tem de fato uma taxa de utilização boa o suficiente para impactar as métricas do negócio, ou até mesmo para que os colaboradores de fato se sintam bem, acolhidos, né? É o que eu costumo chamar de benefício de prateleira. Tá lá para dizer que tem, mas não existe nenhum outro ferramental ou outras abordagens da empresa para trabalhar o acolhimento, o bem-estar, o lado humano dos colaboradores. Então, se a gente extrapolar o que é Caking, que é o que a gente faz por aqui, eu diria que para começar a criar isso pós-diagnóstico, a gente precisa pensar primeiro em lideranças que são exemplo de equilíbrio. Eu acho que tudo parte do equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. E é muito complexo quando o time de liderança, os líderes, ou até mesmo o próprio C-level, né, os donos da empresa, não são esse exemplo de equilíbrio. Porque algumas pessoas até se adaptam, e até porque as motivações são diferentes, né? A gente tem momentos na nossa vida que sim, a gente vai precisar se dedicar muito mais ao trabalho. A gente vai precisar virar noites. E o propósito de quem é dono da empresa, de virar uma noite trabalhando, é bem diferente de quem é funcionário, CLT. E o problema dele ser esse exemplo de workaholic e que não burnouta nunca e está sempre lá e cobra que os outros façam igual, né? É que as motivações dos colaboradores não são as mesmas e cada ser humano é um ser humano. Então, ser o exemplo de equilíbrio que deve vir das lideranças, top-down, né? Eu acho que talvez seja o início desse processo, né, de criar ambientes mais humanos. E a gente passa daí por ferramentas de apoio à saúde mental, ferramentas de apoio à saúde física, a gente passa por flexibilidade, seja de horário de trabalho, de day off, quando você não está muito bem, ter essa possibilidade, né, de levantar a mão e falar, não estou bem, preciso de um tempo. O próprio ambiente físico, né, de um espaço de descanso, uma cadeira boa para você trabalhar, que não vai te causar problemas, iluminação, e daí outros detalhes da liderança que
acho que a gente vai discutir com certeza aqui sobre a forma como a liderança cobra também, né? De evitar esse estresse demasiado, porque é isso que gera o cansaço e é isso que faz com que existam todas essas doenças que a gente vê nos times hoje em dia, algumas mais antigas, termos mais antigos, né, de burnout, ansiedade, depressão, e hoje em dia termos novos para coisas que já aconteciam e estão se intensificando, quiet quitting, né, demissão silenciosa, recenteism, presenteism, e acho que esse é o caminho para driblar um pouquinho desses problemas e dessas doenças que atacam os times, né? Obrigada, Vitor. A gente está falando de alguns temas aqui que já estavam presentes nas confrarias anteriores, mas eu acho que aqui a gente está enfatizando muito o que, que a gente pode fazer de ação, né? Acho que muito do que o Vitor trouxe são exemplos que excedem daquilo que as empresas, como você falou, colocam nos anúncios, né? É a sala com o puff, são somente essas coisas, mas o quanto que a gente consegue calcular o ROI, né? O retorno do investimento disso, né? O quanto que isso é efetivo de fato, né? O que traz bem-estar mesmo assim. Então, Felipe, fica à vontade se você quiser trazer, pontuar sobre o tema. Depois eu faço a próxima pergunta para vocês. Acho que é uma pergunta muito interessante da gente tentar analisar em profundidade. A pergunta é: como podemos gerar um ambiente dentro da empresa, dentro da companhia, em que o colaborador, o funcionário, o CLT, se sente mais acolhido, se sente mais feliz, se sente mais humano? Eu gostaria de parar um segundo para a gente refletir sobre as palavras que a gente utiliza para formular essa pergunta. As palavras que a gente utiliza para formular essa pergunta são palavras de um paradigma, que é um paradigma funcionalista mecanicista. Estamos falando de uma empresa, estamos falando de uma companhia, estamos falando de um colaborador, de um funcionário, de um CLT. Por definição, portanto, estamos aqui num sistema literalmente operacional funcional, em que o propósito é cumprir a determinação da empresa. E para cumprir de forma mecânica as determinações da empresa, nós precisamos deixar essa mecânica muito bem regulada. É o paradigma funcional, o paradigma analítico, em que para otimizar uma mecânica, uma função, você precisa otimizar cada uma das suas partes, não é isso? E é nesse momento que a gente, portanto, compreende que o humano é um recurso. É o recurso humano, como material é um recurso, como vários outros recursos que eu tentarei otimizar para cumprir os propósitos da organização. Ao dizer, portanto, ou ao perguntar como fazer ou criar as condições do colaborador ser mais feliz, mais acolhido, mais bem recebido na companhia, não há resposta. Porque o próprio paradigma implica que o humano não é mais humano. O paradigma funcional mecanicista implica que a gente desumanizou o humano, retirou dele a humanidade para que ele possa ser um recurso visando a cumprir os propósitos da organização. Essa pergunta não pode ser respondida com esse paradigma, com essas palavras. Essa pergunta só poderia ser respondida mudando o paradigma e perguntando como permitir ao ser humano ser mais feliz na sua comunidade. A gente substituiu o colaborador funcionário CLT por ser humano e a gente substituiu empresa, companhia por comunidade. Pois lembrando que a empresa não existe, como o dinheiro não existe, são inventos humanos. Nós inventamos, como mostra muito bem Harari, né? Nós inventamos, enfim, com a nossa linguagem, coisas anormais que não pertencem ao mundo real, como companhias, organizações, dinheiro, e ao fazer e ao adotar um paradigma analítico mecanicista, a gente retira do ser humano o que ele tinha de mais precioso, que é a sua humanidade. A gente precisa, portanto, desfazer o paradigma mecanicista, não mais falar em empresa, companhia, nem mesmo em CLT, colaborador ou funcionário, e adotar o paradigma da vida.
E o paradigma da vida nos permite reumanizar o humano, e ao reumanizar o humano, a pergunta também não fará mais sentido, pois, por definição, o humano será humano num paradigma humanicista, e não mais uma mecânica, um recurso. O que significa isso aqui na prática? De forma muito rápida. O paradigma da vida, pessoalmente, o paradigma que eu tenho de seguir é o paradigma da autonomia com interdependência, também conhecido como paradigma da autopoiese, de dois biólogos filósofos chilenos chamados Humberto Maturana e Francisco Varela. E para falar as coisas de forma muito rápida, a autopoiese, na teoria da vida, reconhece a vida duas grandes características. Vida é autonomia com interdependência. O que significa que se você removeu qualquer um desses dois atributos, autonomia ou interdependência, você removeu o que caracterizava o vivo, que é o próprio do paradigma funcional da empresa, do colaborador, do CLT. Por quê? Porque a gente removeu a autonomia e removeu a interdependência. De qual maneira? A gente removeu a autonomia ao tirar o propósito da pessoa, ao impor o propósito da organização. O seu propósito, Carol, não me interessa. O que me interessa é o propósito da organização, e eu não peço para você vir aqui me contar qual é o seu propósito. Eu peço para você obedecer às minhas ordens, para que a minha mecânica chamada de organização possa ser bem-sucedida e gerar o lucro necessário. Então, eu removi nesse momento a sua autonomia ao tirar o seu propósito, ao impor de fora de você o paradigma do meu propósito. E o segundo elemento que eu faço numa mecânica bem rodada, eu removo a interdependência. Por que eu removo a interdependência? Porque cada parte deve obedecer a certos comandos específicos para a mecânica como um todo ser bem rodada. A partir do momento que eu devolvo a interdependência, a complexidade faz com que o processo já não é mais otimizado. Tempo se perde nas conversas periféricas. Na interdependência, caótico, né? As pessoas tendo relacionamentos esporádicos, conversas randômicas, a gente perdeu a otimização do sistema ao conferir de volta a interdependência, ou seja, as pessoas interdepender as umas das outras, interdepender do meio ambiente, interdepender do vivo. Portanto, a gente precisa reumanizar a organização no sentido de devolver a autonomia, devolver a interdependência e não mais, para resumir e concluir, subordinar o humano ao capital. A gente precisa reinverter as prioridades e subordinar o capital humano. O que mais importava não era otimizar o capital. O que mais importava era deixar o ser humano mais feliz, não era isso? E para isso estaremos dispostos a não otimizar o capital. Estamos ou não estamos dispostos é uma outra questão. Mas se a gente quiser responder a sua pergunta, como criar um ambiente em que as pessoas vão se sentir acolhidas, bem e felizes, haverá necessidade de desotimizar. Haverá necessidade de reverter a prioridade. O capital servirá ao humano, e o humano não será mais a última mercadoria do capital. E, finalmente, haverá necessidade de permitir a cada ser humano, nessa comunidade que nós apelamos de empresa, né, nesse invento que a gente criou, invento de empresa, a construção mental de empresa, haverá necessidade de devolver a cada ser humano essas comunidades, porque são comunidades humanas, uma empresa é uma comunidade humana, o seu propósito. Haverá necessidade de perguntar, Carol, qual é o teu propósito? Seu propósito pode ser servido pela nossa comunidade humana? A nossa comunidade consegue servir o teu propósito e não mais você servir o propósito dessa comunidade chamada empresa? Se a gente o fizer, então sim, a gente conseguirá responder essa pergunta. Mas na própria pergunta, com as palavras que a gente utilizou e no paradigma que a gente utilizou, não há como sair da sociedade do cansaço. Por definição, permaneceremos presos para sempre na sociedade do cansaço, porque o paradigma é fechado em si mesmo e não nos permite sair dele para aportar uma resposta a essa pergunta. Essa seria a minha contribuição, portanto. Não sei a cabeça de vocês, mas a minha já implodiu e explodiu algumas vezes com o que o Vitor e o Felipe falaram. Vou unir as próximas duas perguntas aqui com base em muito do que vocês falaram, do protagonismo da liderança, certo? Somos do Human Skill Manifesto e a gente preconiza que as lideranças sejam mais humanizadas, porque entendo que elas têm papel fundamental nesse processo de levar mais o chamado de qualidade de vida para as grandes organizações. Se é que isso é possível, né, Felipe? Se a gente está preso
na matrix aí do processo. Mas o que vocês entendem, Vitor e Felipe, que é o papel dessa liderança humanizada, fundamental, tá? Como é que os líderes têm que se comportar nesse contexto e de que maneira essa liderança pode deixar esse ambiente mais acolhedor, sem deixar uma coisa de lado, porque não adianta a gente romantizar, empresas querem resultado. Eu não posso tirar o foco desse colaborador. Eu não posso tirar o foco dele nas entregas, que são importantes, é por isso que as empresas existem, né? Porque elas geram resultado. Então, queria saber a opinião de vocês. Boa. Acho que a abordagem da gestão humanizada tem, por conceito, você ter como foco a empatia no colaborador, né, nas pessoas, o lado humano. E acho que essa visão de liderar de forma humanizada é apoiar o desenvolvimento, é olhar para os times como seres humanos e, como o Felipe bem disse aí, é o paradigma, né, de que o recurso é o humano e trocar isso é impossível. Também concordo com ele de que não tem como mudar isso, né? E já que essa é a realidade, como fazer com que isso dê certo, como fazer isso acontecer? E acho que a visão da abordagem da gestão humanizada tem o poder de fazer com que o alinhamento de interesses exista entre o humano colaborador e os objetivos da empresa. Eu sei que eu estou trabalhando aqui por algo que é o meu propósito e eu estou usando essa empresa para me alavancar ou para chegar onde eu quero. E o contrário também é verdade. A empresa, a corporação, precisa de mim, está me usando para atingir o que ela precisa. E as coisas passam a fluir melhor quando existe esse alinhamento entre as partes, né? E eu acho que a liderança tem o papel de fazer esse match entre qual é o teu propósito de vida, teus objetivos para o seu futuro, como você pode atingi-los usando a nossa empresa, usando os nossos recursos, usando o meu conhecimento como líder, que o meu papel também é te desenvolver. E daí trabalhar se torna um pouco mais prazeroso, no sentido de que pelo menos você tem um objetivo alinhado, você sabe o porquê você está fazendo isso. E a empresa sabe que vai ter você lá dentro entregando os resultados, batalhando por algo que são os objetivos da corporação, e ao mesmo tempo apoiando esse colaborador, esse humano, nos objetivos dela, no propósito. Então, eu diria que um papel bem grande da liderança é achar esse match e cuidar muito bem quando ele não se encontra. Porque daí sim, se essa pessoa trabalha sem entender esse propósito, sem um objetivo maior, ela começa a ficar cansada, que ela não vê que está alinhado. E sim, a cobrança vai vir, né? Não tem como fugir da Matrix, os resultados precisam aparecer, e se ela não souber que aquilo ali está servindo para ela de alguma forma, não vai dar certo, né? Então, acho que o grande objetivo do líder, do papel do líder nesse momento, é ver se esse match existe, tentar encontrar ele junto com o colaborador, para que as duas partes possam se beneficiar dessa relação e que todos saiam ganhando. O resultado apareça e a pessoa saiba que tudo que ela está produzindo, todo o esforço que ela entrega ali está servindo para algo, tem um propósito para ela, né? E daí as coisas se tornam mais fáceis, mais simples de acontecer. E é bem comum, imagino que os líderes que estão aí conosco já tenham passado por isso de encontrar colaboradores, liderados que não acham esse match. E daí sim complicam as coisas. São essas pessoas que acabam não entregando o resultado, porque não veem o porquê de se dedicar, são essas pessoas que acabam tendo crise de ansiedade, cansaço, aumentam o turnover. E, então, por isso a importância, né, de trabalhar esse lado humano. E a base, né, da gestão humanizada tem, acho que isso tem que estar lá dentro, sabe? Encontrar esse match ao papel do líder. Ana, eu vou
pular o script aqui, Felipe, rapidinho. A Ana Mascarenhas levantou a mão. Ana, por favor, pode fazer sua contribuição. Boa noite, queridos, tudo bem? Eu estou aqui vibrando com a fala de vocês, né? Eu dei uma passada, porque eu estou atendendo pacientes hoje até às 11, mas não queria perder a confraria, né? Então, a minha contribuição e a minha. Não é uma pergunta, mas eu vou deixar uma tarefa para a Antonella elaborar com a Carol. Quais os mecanismos e ferramentas dentro do Yuma que a gente poderia desenvolver uma inteligência cognitiva, fazendo como existe um tangram, um raciocínio que a pessoa vai desdobrando, como um haikai para os empresários, para as empresas, que eles fossem abrindo esse haikai, esse origami, e chegassem a compreender a categoria da contradição dialética, de que ao esgotar o colaborador e ao esgotar os elementos humanos, eu estou esgotando o ambiente de consumo e dando um tiro no meu próprio pé, esgotando com a finalização do processo, que é a fidelização, e com a criatividade do grupo e com a abundância real, que é diferente de lucro parcial. Lucro é o dinheiro acumulado do número, volume de vendas. Abundância é algo que exige espiritualização. É um dinheiro que entra e não sai, é um dinheiro sagrado, com o qual eu não tenho que pagar processos trabalhistas, burnout dos meus funcionários, e eu não vou destruir o planeta que eu mesmo vou ter que pagar para construir, comprar lá créditos de carbono, e o meu barco lá fica engatado na maresia, com o meu container, com o meu produto estragando porque estourou o petróleo. Então, tudo isso é uma maneira de pensar que eu posso construir pedagogicamente e que o Yuma tem habilidades e um monte de gente aí maravilhosa, super expert, para criar jogos dramáticos, para criar brincadeiras lúdicas, onde tenha no final, que a gente chama, nós que somos da dialética dos sete saberes, né, do Edgar Morin, o chá de revelação, né? Nós vamos levar a pessoa até que ela perceba que ter um trabalhador que constrói, isso é no livro do Marx, já diz, liquidificadores, mas nunca pode comprar um liquidificador, não é uma boa política. Eu preciso instrumentalizar esse trabalhador para que ele não só use o liquidificador que ele mesmo monta, mas que ele possa colaborar com a melhoria desse produto e ele divulgue para as outras pessoas o quanto é maravilhoso trabalhar lá, consumir e usar o liquidificador. Então, quando eu alimento o aspecto humano, eu alimento a abundância. E é diferente o conceito de abundância e de lucro. Na fase que nós vivemos hoje, dessa nova era em gestão, né? Do novo mundo em gestão, a minha pergunta, meu desafio que fica, que eu acho que dá pano para manga, a Antonella vai me matar, mas é jogos criativos que façam a pessoa descobrir que matar as pessoas não é uma boa. Seria legal a gente manter todo mundo vivo e consumindo, né? Porque quanto mais gente feliz, consumindo, produzindo, seria mais legal, né? Eu acho que é legal, né? Obrigada, Ana. É isso aí. Felipe, por favor. Eu queria contribuir também. Na sua segunda pergunta, obviamente, a resposta para mim é a mesma. Não há resposta a essa pergunta por definição, porque a base do paradigma que a gente utiliza é um paradigma que é necessário desumanizar o humano para que a corporação seja corporação, para que o recurso humano seja um recurso humano e para que a finalidade da empresa seja cumprida, que é maximizar o lucro. Consequentemente, não haverá liderança nenhuma em planeta nenhum que conseguirá deixar o ser humano humano e feliz numa organização cujo objetivo é maximizar o lucro. Isso eu já argumentei porque a gente retirou as duas características essenciais do humano, que é a autonomia e a interdependência. Enquanto a gente não devolver, portanto, não quebrar o paradigma capitalista de organização cujo objetivo é produzir lucro e maximizar lucro, não haverá resposta a essa pergunta. Mas agora eu gostaria de voltar a um ponto que você bem disse. Mas que adianta ser ingênuo? É assim mesmo. A empresa está aqui para ganhar dinheiro. A empresa está aqui para lucrar. As empresas são especialidades de comunidade que a gente criou a partir do século XVIII. A partir do século XVIII, a gente começou a especializar as comunidades humanas
ao chamada empresa, a Revolução Industrial, que por sua vez é consequência do paradigma científico analítico do século XVII. E agora é importante saber aonde isso nos levou. Isso nos levou à crença de que é possível aumentar de forma infinita o lucro num planeta que é finito por essência. Esse paradigma é incongruente, inconsistente. Não há como aumentar ao infinito o lucro num planeta que, por definição, é finito. E a consequência disso, e a gente precisa estar atento a isso, é que nós já passamos 7 dos 8 limites que permitem sustentar o vivo neste planeta. Nós já passamos 7 dos 8 limites que permitem sustentar o vivo nesse planeta. Já passamos o limite das temperaturas, da água, da erosão dos solos, da biodiversidade. Passamos dos limites. E aqui estou falando de ciência, eu vou deixar as referências para quem quiser ler o estudo científico que demonstra que já passou de 7 de outros limites. Ou seja, a questão agora já não é mais de saber se a sua empresa vai ou não vai lucrar, a questão é saber se a gente vai se salvar como humanidade nos próximos 30 anos ou não. Se a gente continuar no paradigma que nós estamos, se o lucro for novamente o principal objetivo das organizações e todas elas, a gente vai inviabilizar permanências do vivo, não só de nós humanos, nós talvez sejamos um evento mal sucedido, né, da biologia, mas a gente vai levar junto conosco todo o resto da biodiversidade, tudo. E acredite, meus caros amigos, quando o planeta estiver aquecido a mais 2 graus, ninguém aqui vai mais estar preocupado em saber se está lucrando ou não está lucrando. Todo mundo vai estar preocupado em saber aqui se sobrevive ou não sobrevive. Esse vai ser o nosso novo paradigma. Todo mundo vai estar preocupado em saber se se alimenta ou não se alimenta. Todo mundo vai estar num modo que o modo, eu preciso trazer alimento para a minha família, senão nós vamos morrer todos. Então, assim, não quero ser muito alarmista, mas essa quebra de paradigma, ela não é alguma coisa bonita, ela não é alguma coisa romântica, ela não é alguma coisa da moda, ESG, Environmental and Social Governance, para a gente dar uma nova roupagem ao lucro. Ela é uma condição de permanência do vivo no planeta. Não há planeta B, não vamos conquistar nem Marte, nem nada, só tem esse. Se nós não somos capazes de quebrar o paradigma do lucro nos próximos 20 anos, sinto lhes dizer, ninguém mais vai se preocupar com lucro nenhum. Todo mundo vai se preocupar com sobrevivência. O aquecimento global está aqui. Não é uma questão de plantar árvore ou não plantar árvore, não é essa a questão. A questão é romper os paradigmas funcionais, mecanicistas, analíticos, do lucro como a última regra e da vida como a última mercadoria, para a gente devolver o que a gente tirou da humanidade, que era ser humano. A gente removeu do humano a sua humanidade e a sociedade do cansaço. É um livro muito interessante, mas pesado de ser lido, porque é um livro de filosofia, na realidade. Ele mostra bem como a gente desumanizou o humano ao retirar o que fazia da humanidade a sua essência humana. Então, as perguntas são interessantes, né? Mas não há resposta a essas perguntas. Não haverá uma liderança numa organização que seja humanizante, porque a organização, por essência, é desumanizante. Ela é desumanizante por essência, porque a sua finalidade é maximizar o lucro. E a consequência, a última finalidade de maximizar o lucro, é inviabilizar a permanência do vivo neste planeta. Ou a gente desfaz esse paradigma, o que seria um pós-capitalismo, onde a gente reinverte as prioridades, a vida passa a ser mais importante do que o lucro. Não estou mais interessado em maximizar o crescimento do PIB. Não estou mais interessado em saber se haverá taxa de lucro ou não. Estou interessado em saber se nós vamos manter o equilíbrio biológico, porque a vida é uma teia, onde eu codependo do vivo. Eu não estou acima do vivo. O ser humano não é suprabiológico, ele não domina o vivo, ele faz parte do vivo. Se não há mais natureza, não há mais humano também. Se não há mais biodiversidade, não há mais humano também, porque a gente codepende, as coisas são codependentes umas das outras. Ou a gente desfaz o paradigma de lucro como finalidade, companhia como máquina de maximizar lucro, ou daqui 20 anos, de qualquer forma, não tem nem mais que se fazer essa pergunta, porque a gente vai estar numa situação tão complicada, tão difícil, tão sofrida, que cada um vai tentar sobreviver da forma como conseguir sobreviver. Então, essa é a minha contribuição e o meu chamamento seria esse. Eu gostaria de perguntar a cada um de vocês qual a sua prioridade. Na minha opinião, se a sua oportunidade não está ligada a alimento, água, biodiversidade, vida,
equilíbrio, a gente está perdendo tempo. Se a sua prioridade é fazer mais um telefone celular mais potente, mais rápido, com inteligência artificial, que vai responder a mais perguntas, tá bom. A gente está perdendo tempo. Enquanto isso, a gente está consumindo o vivo para fazer esse celular mais potente com inteligência artificial e com bilhões de pessoas morrendo de fome no mundo, meus caros amigos, né? Nós aqui somos muito privilegiados, nós com os nossos Muito. computadorzinhos, no nosso momento aqui de reflexão. Devolvo aqui a palavra. Vamos partir do princípio do protagonismo, então, né? Vamos mudar a rota dessa conversa. Sabendo que somos protagonistas e que, por hora, temos que nos preocupar, além de entregar resultados, com o nosso bem-estar e com a perpetuação da nossa espécie, que você trouxe aqui, né? Como é que eu, Carol, como é que Antonella, como é que você, Felipe, como é que Vitor e todas as pessoas que estão aqui, como é que, na opinião de vocês, a gente pode construir ambientes em que a gente, colaborador, líder, independente de cargo, eu consiga fomentar ambientes melhores, consiga atender a necessidade das pessoas, consiga, sim, entregar resultado, mas eu consiga trazer a ideia de que há algo maior do que nós, que precisa de atenção e que precisa ser priorizado. Porque, como você bem trouxe, Felipe, daqui a pouco nós não teremos mais companhias. Daqui a pouco ninguém vai estar preocupado se existem companhias lucrando. Daqui a pouco a gente vai estar preocupado se a gente vai estar vivo. Então, como é que eu começo a protagonizar isso? Na opinião de vocês, se é que é possível. Como é que eu, dentro de uma companhia ou dentro de um ambiente, de uma comunidade, vamos chamar assim, tudo é comunidade. Como é que eu posso fazer parte dessa mudança ou iniciar essa mudança? Felipe, passo a bola para você nessa. Quero ver agora como é que faz. Sobrou para mim. Se a gente tivesse a resposta a essa pergunta, estaríamos todos muito felizes, porque a gente já se encaminharia para uma sociedade mais equilibrada, para um ambiente mais equilibrado. Mas não tem uma resposta ainda dada para essa pergunta, simplesmente pelo fato que nós herdamos de uma situação sociológica, mas também biológica única. Nunca nenhum ser humano conviveu com mais 8 bilhões de seres humanos. Então, se alguém disser para você, não, eu sei como é que faz para conviver com 8 bilhões de seres humanos em perfeita harmonia, sem prejudicar a água, o meio ambiente, sem aquecer o planeta, ele está mentindo, porque nunca ninguém teve que enfrentar esse paradigma. Há 100 anos atrás, no começo do século XX, em 1905, a humanidade atingiu 1 bilhão de seres humanos. Já é muita gente. Durante boa parte da existência do humano, sapiens, que nós somos, o sapiens permaneceu a mais de 500 milhões ou 100 milhões de sapiens no planeta Terra. E com o advento da ciência moderna, com o advento da industrialização, da saúde, o sapiens pulou de 1 bilhão de seres humanos para 8 bilhões de seres humanos em 100 anos. Se você ver o gráfico, busca o gráfico de crescimento dos sapiens no planeta Terra ao longo dos últimos 10 mil anos. Você vai ver que o que aconteceu nos últimos 100 anos é inédito. Nunca ninguém poderia ter imaginado que um tamanho acidente demográfico pudesse acontecer. 1 bilhão para 8 bilhões de seres humanos. Ninguém sabe exatamente como alimentar 8 bilhões de seres humanos de forma sustentável. Ninguém sabe exatamente como fornecer energia para 8 bilhões de seres humanos de forma justa e equilibrada. Ninguém sabe exatamente como levar saúde e bem-estar para 8 bilhões de seres humanos de forma justa e equilibrada. Ninguém sabe exatamente como deixar 8 bilhões de seres humanos realizados no seu propósito. Não há uma resposta ainda para essa pergunta, mas o problema é que a gente não tem muito tempo para responder. A gente tem 20 anos no máximo para a gente tentar responder a pergunta de como reequilibrar o que a gente desequilibrou ao longo dos últimos 100 anos para conviver em harmonia com 8 bilhões de seres humanos e não explodir e voltar a 100 milhões, 50 milhões de seres humanos, porque a gente vai ter explodido tudo, em resumo. Talvez uma base da resposta seria a gente quebrar o paradigma linear, que é o paradigma do pegar, fazer, jogar. Todos nós somos educados no paradigma analítico linear, pega, faz, joga. E reinserir a alfabetização ecológica como prioridade na educação.
no sentido de que as coisas não são lineares, são cíclicas. Não há coisa que se joga, tudo é cíclico, tudo é reaproveitado, a natureza é cíclica, tudo é conectado a tudo. Eu não sou, a minha sensação de ser um indivíduo é uma ilusão, eu não sou um indivíduo, eu sou uma parte de uma interconexão complexa que envolve uma série de outros seres vivos. Mas eu fui criado na ilusão, na mentira, de que eu era um indivíduo individual. Como eu fui criado na ilusão e na mentira de que eu posso pegar, fazer e jogar e aonde esse lixo vai parar, não tem a mínima ideia. Alguém tira o lixo, vai lá. Não sei o que acontece com o tal do lixo. Então a gente precisa provavelmente reintroduzir o pensamento sistêmico, a compreensão do fato que tudo é conectado a tudo. A gente precisa reintroduzir a arte, a gente precisa reintroduzir a ética como reflexão e como paradigmas centrais na educação. E a gente tem pouco tempo para fazer as mudanças, quebrar os paradigmas que eles nos levaram onde estamos e tentar fazer o que a gente pode para mitigar, porque reverter me parece difícil, mitigar, ou alguns já não falam nem mais em mitigação, falam em resiliência, né? Fala que não tem o que fazer, o planeta vai aquecer mesmo, não vai ter como mitigar. Então agora a questão não é saber como você mitiga, a questão é saber como é que a gente consegue dar um jeito para o mínimo de possível de acidentes, de pessoas morrerem, mitigar os efeitos do aquecimento global. Eu não quero nem pensar em mitigação, porque já começa a ser, tipo, salve quem pode, né? Salve quem pode, quem pode. A gente precisa tentar, possivelmente, encontrar algumas formas de reverter o que a gente pode reverter, e a reversão está numa urbanização regenerativa, a reversão está numa organização pós-capitalista, onde o lucro não é mais a finalidade, mas sim o bem-estar e a contribuição que é dada para o vivo. Mas eu sei que poucas são as organizações que... Você falou em greenwashing no começo, Antônio, não é isso? ESG é mais uma palavra bonita, né? Se realmente o propósito continua sendo fazer lucro e ESG é uma maneira de fazer lucro, tá bom. Não saímos do paradigma ainda. A gente não abraçou definitivamente o que precisávamos abraçar, que é o vivo é o mais importante. O resto a gente vê depois. O vivo é o mais importante. Mas já falei demais. Devolvo a palavra. Bastante reflexivo aqui. As conversas me fizeram refletir bastante. É até muito importante vocês trazerem esses pontos. A gente até aborda uma coisa ou outra na liderança humanizada, né, Tom? A Aline, a professora a Aline Lazari, ela até usa a teoria da consciência gravisiana, que faz as pessoas começarem a perceber suas atitudes na prática e o quanto que a gente pode evoluir através do despertar da consciência. Eu acho que falta consciência sobre as coisas que têm acontecido e sobre o tempo que a gente tem para tomar consciência e fazer algo a respeito, né? Então, Se é você me esse, permitir, um claro. paradigma oposto poderia ser: a consciência é um experimento mal sucedido da vida. A vida ela evoluiu no planeta Terra há 4 bilhões de anos, certo? E ela chegou a um Certo. experimento chamado consciência. Quem falou que o experimento chamado consciência era um bom experimento? E se a consciência é autodestrutiva por essência? Eu sou uma pessoa muito otimista por essência, então eu acho que sim, a consciência É, é algo bom, e eu acho que é o que vai nos salvar, mas é a consciência no pleno sentido que seja consciência, ou seja, de não mais se comportar como robozinhos, sim. de voltar a ser humano. Partindo desse papo, indo para os nossos finalmente, o que que você, Felipe, o que que você, Vitor, deixam de mensagem aqui para os nossos confrades após essas reflexões? Caramba, eu vou dormir pensando nisso tudo. Você vai dormir, Vitor? Que bom, É, eu vou demorar. reflexão. E é difícil trazer um pouco para a realidade do que a gente vive no dia a dia, em que tudo que o Felipe falou, apesar de extremamente importante, a gente acorda amanhã e, infelizmente, as organizações são iguais, os líderes são iguais. Não, difícil querer mudar isso da noite para o dia. Como fazer isso aos poucos? Da onde sai esse passo a passo, né? Como mensagem final, eu queria deixar esse meu agradecimento, né, por participar, me colocar à disposição também, né, para quem quiser conversar sobre saúde e bem-estar nas organizações. Eu acho que sim, esse é talvez um pequeno passo
e que muitas empresas, por incrível que pareça, ainda não deram, né, de olhar para o colaborador como humano e que sim, existe como ter o melhor dos dois mundos, né, em que um colaborador pode extrair da empresa proveito para a sua própria vida, para o seu próprio propósito, e a empresa pode extrair dele aquilo que precisa, né, a força de trabalho. E dá para fazer isso através de, enfim, diversas formas, e se qualquer pessoa aí precisar conversar sobre saúde, bem-estar, quiser trocar figurinhas sobre isso nas organizações, acho que é um pequeno passo para a gente chegar, quem sabe, se Deus quiser, aí dentro dos próximos 20 anos, nesse nível de consciência que esse papo hoje fez a gente refletir sobre o futuro, né? E, enfim, me coloco à disposição. Eu já vou deixar no chat aqui meu LinkedIn também para o pessoal que quiser se conectar por lá. Obrigada, Vitor. Felipe. Pessoal, aproveitando, quem tiver pergunta, quiser mandar no chat ou levantar a mão e depois desse choque de realidade, quiser fazer alguma contribuição no microfone, fica à vontade. Só levanta a mãozinha aqui, tá? Felipe? Mas eu acho que o Vitor nos deu uma boa resposta. Ele nos diz: tudo isso aqui é muito bonito, mas amanhã eu vou acordar, as organizações vão ser iguais. E se eu acordar amanhã, as organizações não são mais iguais. Como diria Gandhi, e se eu fosse a transformação que eu quero ver? Como diria o nosso amigo Peter Singh, o autor da quinta disciplina, da presença, e se liderança significasse passar do limite? Peter Singh fala: liderar é passar do limite. Como assim é passar do limite? Pois é começar a fazer certas coisas que as pessoas vão achar muito estranho que você está fazendo. O que esse cara maluco está fazendo? Ele está fazendo coisa estranha mesmo. Ele está passando limites. Está passando o limite, vamos tirar ele fora da organização? Tá bom, tira ele fora da organização. Mas ele passou do limite. Ele fez o que ninguém estava fazendo, ele encarnou a mudança, ele foi a transformação que ele queria ver, como Gandhi foi, como Martin Luther King foi, como outros que vocês quiserem forem. O próprio Martin Luther King nos diz que nós precisamos ter a coragem moral de questionar uma ética injusta. A ética é um conjunto de paradigmas, de regras que a gente cria como sociedade para a gente conseguir se coordenar. Mas se a ética que a gente criou em conjunto, as regras, as leis, são injustas, cá entre nós, quem faz as leis? São os homens brancos heterossexuais. Quem falou que leis feitas por homens brancos heterossexuais são leis justas? Que tal a gente ter a coragem moral de questionar leis criadas por um bando de homem branco homossexual? E quem sou eu para falar isso? Não é verdade? Então, que tal a gente começar a valorizar a mulher negra lésbica como empreendedora? Que tal a gente começar a passar da linha? Que tal a gente começar a ser a transformação que a gente quer ver? Que tal amanhã eu começar a perguntar qual o seu propósito? Você que está aqui do meu lado, meu caro colega colaborador CLT. Que tal eu começar a pensar, bom, hoje eu não estou aqui para maximizar lucro nenhum, hoje eu vou me preocupar com água. Amanhã eu vou me preocupar com aquecimento global, porque isso é mais importante. Depois o lucro eu vejo em outro momento. Ah, mas isso não vai dar certo, né? Você está passando aí, você vai ser demitido. Pois é. Assim é a vida da liderança. Se você escolheu abraçar a tal da liderança, prepare-se psicologicamente, porque abraçar a liderança não é que você vai ter poder sobre pessoas e recursos, e as pessoas vão te admirar porque você tem uma carreira bem-sucedida, etc, etc. Que você vai ser um estranho para sempre. Esse é o que você ganha em querer abraçar de verdade, né, na plena essência do que possa ser liderança, que é passar da linha, basicamente. Então, o convite é esse. Eu fico muito, 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 muito agradecido realmente pela oportunidade que eu tenho de compartilhar com vocês. Espero não ter chocado ninguém, espero não ter magoado ninguém com o que eu falei, e se eu fiz, desculpa, não era o meu propósito, mas tentei dar a minha contribuição de forma muito aberta, muito espontânea, com o meu coração aqui aberto a cada um de vocês. É isso. Muito obrigado realmente pela oportunidade. Obrigada, Vitor. Obrigada, Felipe. Acho que o objetivo da confraria é isso, a gente sair melhor do que entrou.
E melhor é relativo. A gente sai com nível de consciência elevado, isso eu tenho certeza. Aprendi muito aqui hoje. A gente está com a Su e com o Marcel com as mãos levantadas, então tem um tempinho para duas perguntas deles. Su, por favor, fica à vontade e depois o Marcel. Pode abrir o microfone. Boa noite. Eu só queria fazer esse comentário do ponto que o Felipe colocou. A gente também é consumidora, né? A gente consome produtos e serviços. E aí, provavelmente, acho que a gente vai falar sobre também consumo consciente, né? Então, assim, hoje eu cobro das empresas, porque eu quero pagar algo que eu estou contribuindo, inclusive, com a organização. Quando eu pago alguma coisa por serviço, produto, eu quero que esse dinheiro seja utilizado para desenvolver o ser humano que está nessa organização, né? Não para encher o bolso só dos acionistas, enfim. Então, acho que cada vez mais, né, nós, consumidores, também precisamos cobrar isso das empresas. E faz com que os líderes, né, também tenham consciência disso. Então, assim, é uma conscientização integrada, né? Todos têm que colaborar com isso. Eu só estou, assim, gostando muito, assim, dessa discussão e eu só queria dar essa contribuição. Obrigada. Que Oi, linda pessoal. contribuição. É. Que linda Ah, contribuição. A palavra consciência volta novamente, aí no consumir de forma consciente. é. Então, pessoal, o que eu ia adicionar é muito relacionado também ao que foi falado até pelo Felipe. Obrigado pela, por essa conversa, por esse papo inspirador. Eu também gosto muito de ouvir e também é, ler materiais sobre a Singularity University. Não sei se vocês já ouviram falar, né? O Peter Diamandis e toda a tropa dele. Eu achei muito legal, assim, sobre esses fatos que a gente está falando, dos pontos críticos que a gente está atingindo. Ao mesmo tempo, eles têm uma visão bem positiva disso e eles falam que essa abundância de informação que a gente tem agora, capacidade de ter uma análise maior em grupo, sensibilização maior, com a exposição que a gente tem à tecnologia, vai nos dar é, a- esse é o que a Singularity University prega, né? Eu não digo nem que prega, que ela expõe por dados, né? Que há uma tendência muito grande da humanidade, ao mesmo tempo, se auto-adaptar com toda essa quantidade de mudança que a gente mesmo está causando. Então, mas eles falam muito em abundância, né? Ao contrário que a gente está com, às vezes, limitações, a gente tem umas abundâncias que a gente vai evoluir. É um pouco caótico agora, assim, o que está acontecendo, dá muito medo, mas ao mesmo tempo a gente consegue criar tecnologias que a gente nem imaginava que a gente ia conseguir criar, né? Desde a computação quântica aí vindo que vai quebrar muitos paradigmas do que a gente imagina que a gente pode fazer, o redesign genético do ser humano, o redesign genético de seres, a gente vai poder começar de acordo com são estudos iniciais, né? Mas a tendência de a gente poder controlar a própria temperatura da Terra com escudos e digo escudos com os filtros, né? Filtros industriais que a gente pode criar no espaço. Então, as empresas E Acho que Marcelo, o acho que você Marcelo ficou ficou no mudo. mudo. eu estou aqui pensando também trazer esse lado para vocês, ao mesmo tempo que é negativo, pode ser negativo, caótico, ao mesmo tempo ele traz um monte de luz. E a luz pode estar aqui dentro dessa sala, começando com a reumanização, a gente transmitir cada vez mais essa mensagem de, pensar mais nas pessoas, às vezes, do que nas pessoas e, ao mesmo tempo, no ambiente, o nosso impacto de sustentabilidade. A tendência é a gente conseguir realmente se reverter isso, tornar, não digo nem reverter, tornar ainda melhor, né? O que já foi, né? Até agora. Mas eu só queria adicionar isso também. Mas eu gostei muito dessa apresentação inicial. Foi muito legal. Bom ver a Tonton aqui. A gente já se conhece há tempos aí. E ao mesmo tempo ver muitas caras novas aí que a gente vai ter vários encontros durante essa jornada. Mas obrigado mesmo. A pergunta, na verdade, queria te falar, até seria para o Felipe, daí no caso, você vê uma chance mais positiva ou mais negativa? O que que você vê assim, tipo, a tua percepção, assim, mesmo você falando que a gente está atingindo isso, você acredita mais no reverter
ou no vamos afundar de vez? A gente não tem como responder de forma objetiva a pergunta, a gente só pode aqui botar fé e ter crenças. A minha crença, eu creio, que é o ser humano vai superar essa situação. Eu creio que a consciência é um invento bem-sucedido da biologia. E eu acredito sim que a gente vai dar um salto de consciência. Espero que não seja pela dor, espero que seja mais pela inteligência mesmo, e que a gente vai conseguir migrar para um próximo patamar de complexidade, que eu, de certa maneira, proponho a Singularity University, passar para um próximo patamar de complexidade. E o conceito de abundância é baseado na abundância da energia solar. Não é que o Sol é infinito, o Sol também vai ter um fim, mas o fim do Sol é tão longe daqui tantos milhões de anos que vamos considerar que ele é abundante. E se a gente pegar efetivamente a quantidade de energia depositada pelo Sol a cada centímetro quadrado do planeta Terra, a gente tem o suficiente a cada centímetro quadrado para abastecer tanta coisa que a gente não consegue capturar em termos de energia. Energia é a base da vida, entre outras coisas. Agora, o meu papel é fazer também o lado crítico da coisa. E faço aqui a pergunta a qual eu não vou responder para cada um aqui pensar. A inteligência artificial, bela ferramenta, permite resolver problemas complexos. Não significa que o robô é inteligente, significa que ele mimetiza o pensamento humano para resolver problemas complexos. A inteligência artificial está sendo nutrida para resolver questões da vida ou está sendo nutrida para criar um armamento mais potente que permitirá criar soberania sobre o planeta Terra? Aonde vai o esforço, o tempo e o dinheiro atualmente? Em criar armamentos nucleares, inteligência artificial para poder nutrir o conflito e buscar soberania no planeta Terra, ou realmente o esforço, o tempo, né? Porque dinheiro que entre nós é só um invento, então o tempo das pessoas, a matéria pensante, as pessoas que se juntam para trabalhar junto, vai no sentido de a gente resolver questões ligadas à vida e o paradigma da vida. Não vou responder, cada um aqui perceba o que está acontecendo no mundo e perceba ao quanto as pessoas estão mais se dedicando a criar mais armamento ou estão se dedicando a resolver questões do paradigma da vida, ou do paradigma da energia, ou do paradigma do alimento, e assim vai. Verdade. Pessoal, dialética, né? Contraposição, contradição, caminho entre ideias. É isso que a gente teve aqui hoje. Então, acho que a gente sai com uma baita reflexão, algumas, né, que o Vitor e o Felipe trouxeram para nós aqui. Queria agradecê-los imensamente. Vou rever essa confraria, lembrando que vai estar no nosso canal no YouTube. Muitas pessoas vão ver por lá. Obrigada, Vitor. Obrigada, Felipe. Vou deixar para a Antonella encerrar agora. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Nossa, quantas reflexões, né, nós tivemos hoje, quanta coisa boa para a gente pensar e principalmente para a gente refletir, né, qual é o protagonismo que nós queremos ter como líderes, né, baseado em tudo isso que a gente falou hoje, né, a gente sempre pode olhar para o copo meio cheio ou para o copo meio vazio, né, então que possamos olhar para o copo meio cheio e pensar o que que eu como líder posso fazer a diferença no meu entorno, como que eu posso influenciar positivamente as pessoas que estão ao meu redor, né? Como trazer esse bem-estar, tratando pessoas como seres humanos, ressignificando esse papel do humano para todos nós, né? Então, é muito legal quando a gente traz todos esses contrapontos, porque não é olhar para o copo meio vazio, e sim, a partir desses contrapontos, o que que eu posso fazer, né? Como que eu posso tomar essa consciência e trazer essa consciência para o meu time, para o meu trabalho, para a minha empresa, de que somos pessoas e não recursos. Não somos mais um número na folha de pagamentos, né? Somos um ser humano que tem uma vida, que é um líder integral, independente da gente ter esse papel formal ou não, né? E como que a gente faz essas mudanças? A gente falou aqui, vocês trouxeram vários pontos interessantes, o Marcel comentou da questão de feedback, de avaliação de performance, né? O ponto é como nós podemos ser agentes de mudança, né? Uma coisa que a gente fala muito na liderança que cura, que a gente traz nas palestras, nos treinamentos sobre líderes que curam, o que que é? E o Felipe trouxe aqui Gandhi,
A gente fala de Gandhi, de Mandela, vários líderes que vocês comentaram, que o que são esses líderes? São pessoas comuns fazendo o extraordinário. Porque antes dessas pessoas comuns, Gandhi, Mandela, o sistema como ele estava estabelecido não era justo para todas as pessoas. E como que Nelson Mandela, como que Gandhi conseguiram hackear esses sistemas? Mostrando que o sistema não funcionava da maneira que estava sendo colocado. Que foi isso o que o Felipe e o Victor trouxeram hoje, né? E a partir disso, nós, pessoas comuns, podemos fazer o extraordinário pensando em como hackear esse sistema. A gente não vai conseguir hackear o mundo, mas começando pelo nosso entorno. Como eu, Antonella, como eu, Carol, como eu, Victor, como eu, Felipe, podemos começar essa mudança. É esse o ponto da virada, né? É essa mudança de chave que a gente tem que fazer. Porque, de novo, o conhecimento está acessível para todos. Mas quantos acessam de verdade esse conhecimento e o conhecimento que não é fake, né? Então, como criar esse bem-estar para construir esses ambientes mais justos? Começando por nós mesmos, pelo nosso autoconhecimento, começando a tratar a gente mesmo com amor, com empatia, com cuidado. Porque se eu não tenho esse cuidado comigo, como que eu vou querer que que os meus liderados tenham esse cuidado com eles mesmos? Né? Então, é uma questão estrutural muito mais ampla, que foi o que a gente viu aqui hoje. E é uma discussão bastante profunda, bastante desafiadora, né? Porque é confrontar a verdade ou as verdades ou a realidade é para corajosos, né? A Ana Mascarenhas já saiu daqui, mas ela sempre fala isso, né? Viver é para os corajosos. Então, olhar para essa realidade e ainda assim encontrar humanidade nela, é por isso. É para construir esse mundo que a gente quer ver. E se engana quem acha que não pode construir esse mundo. Todos nós podemos, basta a gente querer. E às vezes são com ações simples que a gente faz no dia a dia. Né? Eu gosto muito daquele filme da Corrente do Bem, onde o menininho do Sexto Sentido faz um projeto, né, de uma matéria de sociologia na escola, onde o professor coloca para ele uma tarefa, né, e para a turma toda, uma tarefa durante um ano, para eles começarem com um projeto para mudar o mundo. E o que que ele colocou? Fazer o bem para 3 pessoas. E toda pessoa que recebia o bem fazia para mais 3, que fazia para mais 3, que fazia para mais 3. E organicamente essa ideia foi crescendo. Né? Eu não vou dar o spoiler do filme, depois vocês podem assistir, mas acho que está muito conectado com o que a gente falou aqui hoje, né? Como que eu posso fazer o bem na minha vida pessoal, profissional, para as pessoas que estão ao meu redor, sendo um agente de mudança transformador e assumindo o protagonismo que eu vim aqui nessa terra, nesse mundo, para assumir. Então, ninguém está aqui por acaso, né? A gente se junta por afinidade. O que a gente conversou aqui hoje, que vocês possam levar nos corações de vocês com essa mensagem positiva de como levar isso para vocês, para suas equipes, para sua empresa, tentando de alguma forma hackear esse sistema, que às vezes é injusto, mas que pode não ser, com algumas simples ações que a gente pode começar a fazer diferente, né? Então é isso, pessoal. Uma ótima noite para todo mundo. Se vocês puderem abrir a câmera um minutinho para a gente tirar uma fotinha aqui. Tirar mais uma, porque o meu se perdeu na Matrix aqui. Boa, muito bem. Deu certo? Isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada pela participação. Victor e Felipe, vocês foram incríveis, cirúrgicos, estratégicos. Gratidão por compartilhar todo o conhecimento de vocês. Foi muito especial passar essa noite aqui com vocês hoje.
E obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco também. Gratidão. Tchau, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.